Por falar em camisa 10... Pro Arrascaeta. Da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Georgian de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Então, isso diz muito sobre esse Flamengo do primeiro semestre do Filipe Luís. É um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, né? Tá errado. Porque, vamos entender, num time que foi montado sem o centroavante, né? Porque o Pedro, ele estava machucado, tá voltando agora aos poucos, né? Ontem entrou e tal, aliás, fez uma jogada brilhante, também, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o quarto ou o quinto. Mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique tá ali para marcar, não exatamente para fazer gol. É para ficar no pé dos jogadores. Só? Você lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Filipe Luís foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e, inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? Que é isso, Gênio? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Abel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda, do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrão no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem, voltando aqui para o assunto... Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 13 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 1. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Por isso que eles foram contratar quando o Flamengo tiver Juninho. com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. Inclusive, ontem, no lance um pouco antes depois do gol, o pessoal que estava na transmissão flagrou o Arrascaeta agradecendo ao Filipe Luís. Porque o Filipe Luís moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabelando, tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso. O trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado muita efetividade, corre o tempo todo, com e sem a bola, ele está participando do jogo. E o Gerson jogou vôlei? O Gerson jogou muito, mais uma vez, o Gerson joga muita bola. É o Adílio dos tempos modernos, joga muito. Mas ontem, o melhor em campo, eu não gosto muito de ficar estabelecendo isso, mas o jogador que mais se destacou, para mim, foi o Luiz Araújo. Inclusive, o Davidson gosta de brincar, de finge que vai chutar e pega no pé aqui. Luiz Araújo devolveu. Fez o Saci. Fez o Saci? Agora, Abel, eu queria falar o seguinte. Quinta-feira, foi quinta, o Flamengo jogou na quarta. Quarta. O mundo estava caindo na cabeça do Flamengo. Eu fui o único a defender o Flamengo aqui. Calma. Me chamaram até de ode ao resultadismo. Rafael Marques falou que você está fazendo a ode ao resultadismo. Num jogo que o Flamengo dominou amplamente. Cada jogo é uma história, gente. Contra o Tátira, teve dificuldade de converter as situações em gol e venceu. Por 1-0 só, mas venceu com uma defesa do goleiro no final. Mas eu estava do seu lado. Fizeram uma tempestade no copo d'água porque o Rossi fez uma defesa. Ora, o goleiro tá lá para defender. Você lembra que eu estava do seu lado? Eu ainda falei. Sim. O Flamengo atacou o jogo inteiro, passou sufoco nos últimos 3 minutos, que o Tátira resolveu passar do meio de campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana.
E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. O Flamengo ontem conseguiu essa goleada sobre o Fortaleza, primeiro, em função do próprio Fortaleza, sem desmerecer as qualidades do Flamengo, que colocou em prática isso ontem. Mas porque foi tão diferente o domingo da quarta-feira? Primeiro, porque o adversário teve uma postura defensiva diferente. O Táchira fez linha de 5 com 4 na frente, bloqueou a entrada da área, jogou só para se defender o tempo inteiro. O Fortaleza foi um time ontem mais aberto, menos intenso na marcação. O Táchira colocou um busão na frente da área. Pode falar. 2, o principal para mim, a pressão. A tensão era outra, né? O Flamengo estava claramente ansioso contra o Táchira, Claro. pelo que representava o jogo. Óbvio, ele poderia ser Ontem eliminado. ninguém olhou ali, né? no relógio, nem... Ele poderia ser eliminado. Ontem a Sim, coisa né? fluiu porque o Flamengo, ok, se ganhar, maravilha, vai ser líder. Se não ganhar, tem todo um campeonato pela Exatamente. frente. Vamos jogar mais leve. O Flamengo entrou em campo mais leve, até porque também tinha vencido o Táchira. E ele descansou mais. Contra o Táchira, ele tinha vindo de um jogo muito pegado contra o Palmeiras. Palmeiras. Contra o Táchira, para finalizar, já que estamos daqui a pouco, vai chegar a hora do almoço. Era aquele chefe no restaurante com pressão. Ó, o restaurante está lotado, tem que entregar os pratos, o cliente está reclamando. Então o cara está cozinhando ou está jogando bola, pressionado. O prato Então, chega mais chamuscado. Contra o Fortaleza, era você cozinhando domingo, ouvindo um samba na sua casa, tomando Tranquilão. uma cervejinha, sem pressão de horário. Era isso, né? Isso. Então, só para pontuar, Abel. Você cozinha? Cozinho, claro. Sem fazer tempestade em um copo d'água, quando o time vence, mas sem o resultado que se imaginava, e sem exaltar excessivamente quando o time goleia contra um adversário que não opôs grandes dificuldades a ele. Eu acho que esse Esportes Flamengo pede do Felipe passagem, Luiz pode... diga. Não, só para concluir. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode exaltar. Bem, eu gosto muito desse primeiro semestre. E para completar, qual é o prato que você faz melhor? O cozinheiro, chefe, Não sou exatamente um chefe, né? Eu faço o basicão. pipoca, A pipoca, pelo amor de Deus, né? Ovo. hambúrguer, Basicão. ovo Não, mexido. Não, que hambúrguer, não. Fala aí o prato, então. Eu faço o basicão. Arroz, feijão, bife ou frango ou peixe, uma saladinha e uma batata, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Um estrogonofe, tá bom pra fazer um estrogonofe? Opa, tá sofisticando. Um macarrão com carne moída, e vai. Opa, aqui, o melhor. chefe Eugênio, pô. Como técnico, você seria quem, assim? Eu seria Professor o Eugênio. Mano Menezes. Tá. Boa. Vamos lá com a participação da galera. Temos uma mensagem, é isso? Ela é sempre Feijão com bem-vinda. arroz, professor. O rubro-negro Tadeu. Bom dia, Tadeu. Quarteto fantástico do F360. Porque o Flamengo do Brasileirão é o malvadão. E o Flamengo da Libertadores é o bobão? Não exagera. Que bobão. maldade. Tá Não, classificado, ele tá fazendo amigo. uma pergunta. Hã? Ele fez uma pergunta. E eu tô respondendo, não. A pergunta dele é em tom crítico e tem a ver com o que eu disse. Por que o Flamengo do Brasileirão é o malvadão e o da Libertadores é o bobão? Ah, entendi. Interrogação, Então responda, como fazia vai, você- o Avalone, né? Interrogação. É isso, porque as pessoas às vezes jogam uma pressão muito grande, tem uma exigência muito alta e gostam de tripudiar quando o resultado não é o esperado. Porque o Flamengo é isso, o Flamengo dá o que falar e tal. Mas botar as coisas, sabe, no lugar certinho. É um primeiro semestre excelente. O Flamengo, como já foi dito várias vezes aí, ganhou tudo o que disputou, os títulos que ele tinha para levantar, ele levantou. Verdade, atingiu. Está classificado, não em primeiro, mas está classificado para as oitavas da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes como líder do Brasileiro. Isso significa que está tudo uma maravilha? Não. Tem que melhorar em vários aspectos. Mas, até aqui, o trabalho está entregue. Atenção. Preparem a bola de cristal. Porque já já vem o palpite artilheiro na tela. Já está. Quem vai ser o adversário do Flamengo nas oitavas? Por isso que eu falei. Preparem a bola de cristal. Tá mexendo? Tá mexendo Tô mexendo, aí? sabe o que saiu aqui? Já tem a resposta? Professor Celso começa o nosso palpite artilheiro. Quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de Faz final? assim, abre a Professor bola. Celso, começa com P de pato? De Palmeiras. Sério? De novo. De novo, de novo. Eu mudei meu palpite. Não é bom pra nenhum dos dois. Adversário do Flamengo para você, Palmeiras. Palmeiras. Eu dei esse mesmo palpite na redação, mas eu acabei de mudar. Ah, é? Fica à vontade. Vai ter graça. Quem fica parado é poste. River Plate.
O que também não é nada bom para ninguém. Então, segundo o professor Celso, Palmeiras e Flamengo nas oitavas de final. No palpite artilheiro de Mari Pereira, uma reedição da final da Libertadores de 2019. É isso? Flamengo e River Plate. Eugênio Leal, qual o seu palpite? Quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de final? Vélez Sarsfield. Bom também. Bom, muito melhor para o Flamengo. Você colocou um tom sério, um tom misterioso. Sim. Porque é algum tipo de preocupação? Que é bico. É Vico? Tudo aqui é bico, né? Tá todo mundo chutando. É um sorteio. Como é que eu vou descobrir o resultado do sorteio? Então, escolhi Bola um. de cristal. Agora, e se cair Palmeiras e Flamengo, não é sorteio, é azareio. Para os dois lados. Ah, é? Ninguém quer isso aí. Bom, tem Quito também na parada. Onde tem Quito, tem Flamengo toda hora, né? O presidente falou isso. Você sabe que eu lembro de Mas já foi na fase de grupo, né? De novo. confronto. Tá aberto. Um confronto de, acho que era Supercopa, lá dos anos 90, entre São Paulo e Flamengo. Que foram dois jogaços. Era o Júnior Capacete jogava. Sim. No Flamengo, o Zinho que nos assiste deve estar comendo aquele bolo de banana, aquele café. Provavelmente estava nesse confronto. Beijo pro Zinho. Foi um confronto maravilhoso. Eu me lembrei desse confronto, então isso pode ser um sinal de que São Paulo e Flamengo vão se enfrentar nas Pedreira, hein? oitavas de final. Difícil. Não é bom? Esse São Flamengo é uma Paulo, pedreira. de novo, diante de um carioca. Porque o São Paulo, ano passado, foi eliminado pelo Botafogo, né? Na Libertadores. Então, o meu palpite é São Paulo, adversário do Flamengo Nas oitavas de final, não é possível para o Flamengo tentar a revanche do ano passado contra o Peñarol, né? Porque eles estão no mesmo pote ali. Quem sabe nas dois. quartas, nas semis, não sei. O Peñarol terminou jogando em casa contra o Vélez Sarsfield. Era só ganhar e não ganhou? Eu acho que ele escolheu ficar no pote 2. Ah, é? Então tá bom. Então, solta a vinheta aí. Números, então, do jogo, tá? Abram alas para ele, o craque do Campeonato Brasileiro. Números de De Arrascaeta em 9 jogos do campeonato. Olha só, 9 gols. 9 gols em 9 jogos, mano. Tem tempo que não acontece aqui no Campeonato Brasileiro. Por isso, a média de 1 gol por jogo, 4 assistências, 2 pênaltis sofridos e ainda as vitórias garantidas são 6. Por enquanto, é o bola de ouro do prêmio ESPN Bola de Prata. E foi assim, então, Mário Marra, que o Flamengo chegou à liderança do campeonato após 9 rodadas. Em uma liderança muito justa, em um time que a gente não via o protagonismo nas mãos, nos pés do 10 há algum tempo. Por quê? Porque o time girava muito em torno de quem fazia o gol. E inclusive o próprio Arrascaeta, ele girava em torno de quem colocava a bola para dentro. Agora o time gira mais em torno do jogador que tem mais, talvez, capacidade técnica, identificação com o torcedor. E tem diversos outros jogadores que fazem o Flamengo ser, em alguns momentos, irresistível. A gente estava falando aqui fora do ar do Luiz Araújo, a gente está vendo um gol que pode ser uma recuperação do Michael, está cheio de jogador bom. E a máquina funciona não para o último concluir, mas para todo mundo participar. E nisso tem espaço para a Arrascaeta jogar e definir. É incrível o que está acontecendo. A gente consegue explicar porque o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, teve problemas na Libertadores? Por que essa diferença de um time que joga na quarta-feira para o time que joga no final de semana, Jailson? Então, eu não tenho explicação, mas eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que esse time do Flamengo tem muita dificuldade, como qualquer outro time, na verdade, quando tem uma linha de 6, 7 jogadores na defesa. E para mim, o nível de ansiedade desse time, junto com a torcida no Maracanã, mudou muito depois daquela derrota para o Central Córdoba. Depois daquela derrota, o nível de ansiedade por melhor desempenho na Libertadores mudou muito e teve o seu preço, cobrou o seu preço. Então teve aquela ansiedade, aqueles burburinhos quando o Flamengo não conseguia abrir o placar rapidamente. Então eu acho que isso teve a questão da oscilação no time na Libertadores. Quando o Flamengo enfrenta um time que mesmo jogando em linha baixa, tenta sair um pouco e deixa a defesa desguarnecida, aí esse time do Flamengo é letal. Jogadores com muita qualidade. Marra estava exaltando o lado do ataque, que obviamente a Arrascaeta e o Luiz Araújo a gente tem que ser exaltado. Eu queria destacar o Danilo e o Léo Ortiz, porque é impressionante o que esses dois jogadores têm capacidade de tranquilidade de não devolver a bola para o adversário.
chega o ataque adversário, eles dominam a bola. O Danilo ontem, ele dominou uma bola pressionado no peito dentro da área e saiu jogando com o Alexandre. Então a tranquilidade que eles têm e que eles passam para os companheiros na hora de você organizar o ataque. Eles organizam o ataque na defesa. Fora a assistência que o Léo Ortiz deu para a Arrascaeta, porque aquilo ali pouquíssimos jogadores de meio campo fariam. Sim. E o Léo Ortiz faz com uma tranquilidade danada. O Marra brincou aquela história do 10, então, da zaga. É isso, Marra? Com essa qualidade. É um jogador que a gente já mostrou isso aqui, Bruno, quando ele foi contratado. Qual era o posicionamento dele, qual era a influência do Léo Ortiz no jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. Ele era o jogador que mais influenciava o jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. E ele, claro, ele tinha uma fila para respeitar, era um técnico diferente. Ele respeitou, ele não criou problema, as coisas foram acontecendo, machuca um, sai o outro, tal, saída do Fabrício Bruno. Ele ocupa um espaço e que hoje ele é simplesmente incontestável. E eu tenho, assim, para mim, que ele vai incomodar na seleção, incomodar, entre aspas, na seleção brasileira. Eu falei a mesma coisa. Porque o Ancelotti quer esse tipo de jogador. E joga nas duas, né? Ontem ele jogou no lado esquerdo. Não, ele joga não só nas duas, né? como em Exatamente. todos os momentos do jogo. Se você quiser definir os momentos do jogo como bola parada também, ele participa de todos os momentos do jogo. O ofensivo, o defensivo, a bola parada, a recuperação, a transição, ofensiva e defensiva, ele participa bem. Ele pode ser até um titular da seleção. Eu acho que no primeiro momento ele não vai ser. Mas ele vai incomodar. Ele vai acredito que ele possa ser dupla do Marquinhos. Eu acredito, pela convocação, não duvido. E só para pontuar, um outro nome que ontem acho que é um jogo muito importante para ele, o Everton Araújo. Porque é cobrado, sim, que o menino tenha melhor, né, jogo com a posse da bola, que sem a posse da bola ele é muito importante taticamente para a equipe do Flamengo. O Filipe Luiz já falou muito dele. E ontem ele deu um passe de 3 dedos pro Varela, muito importante na parte ofensiva, e também fez o gol. Então acho que é um jogo muito importante pro moleque também pegar essa confiança com a posse da bola. É porque desde a contusão, certo, do Eric? Do Pulgar e do Alan. Ele só sobrou para ele. Sobrou para ele. E aí a gente viu o Varela jogando por ali também, né? Mas ele vai se firmando, então. Ontem foi um jogo muito bom para ele. Fala, Marcos. Uma coisa, você perguntou pro Jailson sobre a diferença nas competições internacionais. Quarta e domingo. Eu acho que aí, assim, não tem como não falar também da postura. Eu não estou falando de atitude, daquela coisa, mas da postura do Fortaleza em campo. E já faz um certo tempo que você tem Você está falando exatamente. Isso, porque contra o Racing eu não vi isso. Eu vi o Fortaleza disposto a dividir com a trave. Tá. Sim, e você imagina que bater na trave machuca, né? O Fortaleza estava disposto a fazer isso. Nos jogos do Campeonato Brasileiro e ontem, foi um Fortaleza muito permissivo de novo. Muito passivo. Sério. Bola roubada do Zé Wellison, que é um jogador que faz o jogo mais sujo, quando é preciso, com muita facilidade. Então aí, pra mim, e ontem, como curiosidade, o Flamengo era mais velho que o Fortaleza. Então não é só a idade. É a idade e a forma, a entrega e talvez o cansaço acumulado. Não, mas e o Flamengo também vinha desse desgaste, né? O Felipe Luiz falou ontem, cara. O Felipe Luiz ontem na coletiva... Tudo bem que não foi com viagem, mas... Inclusive, ele implorou, basicamente, por um dia. Ele falou. Depois de 2 meses, vou ter um dia agora de... Ele falou, a diferença de preparação entre 3 e 4 dias, ele... Tudo bem, 5-0 a favor, e ele falou em relação ao Fortaleza ter tido menos um dia. Porque o Flamengo jogou na quarta, o Fortaleza na quinta. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Que